Bom dia, uma alegria estar aqui com você, você que está aqui presente, não é? No rincão do meu Senhor, este solo sagrado, para você também que está em casa, está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV, pela rádio, pela internet, seja muito bem-vindo, não é? A este acampamento. Meu nome é Daniel Machado, eu sou missionário aqui da comunidade Canção Nova, né? Eu também sou psicólogo, né? Assim como a Aline, que estava aqui. E eu gostaria também de contribuir, né? De complementar tudo aquilo que a Aline falou hoje de manhã, através de um tema muito interessante e muito presente nos nossos tempos, no nosso tempo especificamente, né? A Aline, ela já pediu aqui para as pessoas levantarem a mão quem se considera uma pessoa ansiosa, não é? Eu vou fazer uma outra perguntinha aqui para você, tá? Quem aqui é uma pessoa estressada? Ih, tem mais gente estressada do que ansiosa, hein? Quem não levantou a mão, tá? Tem os confessionários ali abertos. Fique à vontade. Mas a ansiedade e o estresse, o que tem a ver as duas coisas, né, uma com a outra? Na verdade, são como duas irmãzinhas que estão de mãos dadas uma com a outra, né? A ansiedade, ela nos predispõe ao estresse, mas o estresse também nos leva a ter um comportamento ansioso. E nós vivemos hoje numa sociedade extremamente estressada. E quando eu falo aqui estressada, eu não estou falando só daquela pessoa que vive num estado de nervo, né, à flor da pele. Aquela pessoa histérica, aquela pessoa que grita, aquela pessoa que xinga, aquela pessoa de pavio curto, que perde a linha por pouca coisa. Talvez você seja essa pessoa. Mas eu falo também daquele estresse que nós guardamos, e esse é o perigoso, né? Porque aquela pessoa que é estressada e ela manifesta aquele estresse, ela tem aqueles picos, a gente fala assim, nossa, mas como você é estressada, calma, né? A gente já sabe, essa pessoa ela é estressada. Mas existem muitas pessoas que elas vivem em tensão, mas elas guardam esse sentimento. E na psicologia, a gente aprende que tudo aquilo que a gente guarda adoece, né? Tudo aquilo que a gente guarda se transforma em doença. Então, assim, o estresse, o tema da minha palestra é justamente isso, o ciclo vicioso, como a ansiedade alimenta o estresse e o estresse causa a ansiedade. Assim como a ansiedade, o estresse ele é um mecanismo natural do nosso organismo. Nós precisamos dele para sobreviver, né? Por isso que todos nós, a nossa natureza, ela precisa de uma dose, não é, de estresse. Por exemplo, quando você acorda, quando você acorda, olha que interessante, o seu organismo, ele prepara você através do estresse. Você sabia disso? Eu vou falar amanhã na minha palestra sobre o sono, não é? Mas já vou aqui fazer um pequeno recorte na introdução. Quando a gente dorme, ali à noite, a gente está chegando à noite, o nosso organismo ele começa a produzir uma substância muito interessante que se chama melatonina. A melatonina no nosso organismo vai avisando o nosso corpo que é hora do quê? De dormir. Ora, você precisa
já ir colocando o pé no freio para você descansar. Então, mais ou menos lá para umas 10, 11 horas da noite, o seu organismo começa a produzir melatonina para você descansar. Quando você acorda, o seu organismo produz uma outra substância que se chama cortisol. Esse cortisol, não é, que a gente chama do hormônio do estresse, é justamente ele que vai te manter desperto ao longo do dia para você fazer o quê? Para você ir trabalhar, para você levar as crianças na escola, para você fazer as suas atividades do dia a dia. Então, nós temos um nível de estresse logo quando a gente acorda. É lógico que tem gente que já acorda, né, ligado no 320, né, nem no 200. A pessoa já acorda agitada, já acorda daquele jeito. Mas a gente precisa de um nível de estresse. Só que a gente precisa ir modulando esse estresse para que ele não se torne algo cumulativo, né? Então nós precisamos do estresse. E o estresse, ele é um mecanismo que nós adquirimos desde lá dos homens da caverna. Olha que interessante. O que a gente chama dos caçadores-coletores, né? Isso mais ou menos há 150, 200 mil anos atrás. Quando esses pais primitivos, os primeiros homens, eles faziam o quê? Eles precisavam da caça para sobreviver. Por isso o nome caçadores-coletores. Eles caçavam e coletavam a comida que ia fazer com que eles sobrevivessem, ok? Então você imagina que uma tribo, ainda hoje na África existem algumas tribos de caçadores-coletores, né, que sobrevivem da caça. Eles precisavam sair da sua comunidade, da sua tribo, precisavam atravessar a savana ou uma floresta para poder caçar, né? E nesse processo de caçar, eles se deparavam com as feras, com o perigo. Eles se deparavam, por exemplo, com o leão. E aí o que o organismo faz? O organismo liberava ali o cortisol, a adrenalina, o coração batia mais forte, né? Para o quê? Para o sangue ir para os músculos, para a extremidade. É o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, né? Ou você luta, ou você faz o quê? Como diz o ditado, pica a mula. Mecanismo de luta e fuga. Diante do perigo, eles precisavam ou lutar ou fugir, não é? E o que acontece? Esse era um perigo real, é um estímulo externo que dizia para aquele organismo, para o corpo, que existia um perigo iminente. Olha que interessante, até hoje você tem isso aí em você. Não se perdeu. Veja, um mecanismo de 200 mil anos continua presente ainda nos tempos de hoje. Por quê? Porque ele é um mecanismo de sobrevivência. Certamente você não vai encontrar um perigo iminente aqui, tá, na chácara. Mas suponhamos que você esteja à noite, lá na sua rua, no seu condomínio, seja lá onde for, à noite. E aí você está caminhando, de repente, sei lá, vou imaginar aqui um perigo. Você vê que tem um pitbull na sua frente. O que acontece? Você vai parar. Você vai ficar, e agora? O que eu faço? Eu corro. O que vai acontecer com o seu coração? Vai bater, vai subir a frequência cardíaca. Você vai sentir aquele frio aqui na sua barriga, porque o sangue foi embora, foi para as suas extremidades. Algumas pessoas dizem assim, borrei nas calças. Por causa do medo, lembra do medo que a Aline falou? Você está diante de um perigo iminente. O seu corpo, ele está estressado. E por isso ele tem essa reação. É um perigo
eminente e é um perigo real. O pitbull está ali na sua frente e você tem um perigo eminente ali. O seu organismo, ele reage dessa forma. E reage de forma autônoma. É o que a gente chama de sistema nervoso simpático, ou sistema nervoso autônomo. Ele simplesmente toma conta de você. Ele toma conta, você é possuído por essa reação fisiológica, ok? Agora, o que a ansiedade faz com a gente? Lembra dos pensamentos que a Aline estava falando aqui anteriormente? Os pensamentos de que vai acontecer algo errado. Os pensamentos de que eu vou sair na rua e vai acontecer alguma coisa comigo. Ela falou aqui, né, do transtorno de ansiedade agorafóbico, que são aquelas pessoas que elas têm um medo irracional de estar em local público, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno desse, ela fica que, se ela estiver em local público, ela vai ficar extremamente estressada, porque um medo irracional começa a tomar conta do corpo dela por causa dos pensamentos. Ela está a todo momento imaginando que alguma coisa de muito catastrófico vai acontecer com ela. Olha que interessante, o nosso cérebro, presta atenção aqui, o nosso cérebro, ele não consegue distinguir do estímulo real e do estímulo imaginário. Quando você começa a ter pensamentos catastróficos, pensamentos ansiosos, pensamentos de preocupação exagerada, o seu organismo reage da mesma forma como se você estivesse diante do pitbull. Olha que coisa. E é por isso que muitas vezes você está na sua casa e você começa a ter o que a gente chama das crises de ansiedade. Quem aqui já teve essas crises de ansiedade? Eu aqui, ó. Olha, eu estou pregando para vocês aqui, sou psicólogo, mas eu sou ansioso, sabia disso? Eu sou ansioso, já tive várias crises de ansiedade. Já tive várias. Né? E entender esse mecanismo me ajudou muito a lidar com essas crises. Por exemplo, eu já falei aqui no ano passado, neste acampamento, que no ano passado eu peguei uma gripe muito forte, peguei o H1N1, né? E depois que a gente passa da meia-idade, né, as coisas vão ficando mais complicadas, né, gente? Nosso sistema imunológico já não é mais o mesmo, né? A gente já não reage de uma forma assim tão saudável quanto quando a gente era bem jovenzinho. E acontece que através desse resfriado que eu peguei, dessa gripe, eu comecei a ter esses pensamentos de que alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo. E aí começaram, né, eu comecei a ter essa crise, né, da mesma forma como, né, os homens das cavernas tinham quando estavam diante de uma fera. Ou seja, tremedeira no corpo, coração palpitando, todos aqueles que quem já teve uma crise sabe como que é. Um parênteses aqui, tá? Ninguém morre ou vai morrer por ter uma crise de ansiedade. A crise, né, ou a crise de pânico, geralmente, ela dura aí alguns minutos, tá? No máximo 15 minutos, eu ainda estou exagerando. Então, se você tiver uma crise, ela vai passar. É como se estivesse passando uma energia, se estivesse levando um choque, assim. Né? Ele vem e passa. E termina da mesma forma que ele aparece. E aí, eu comecei a ter esses pensamentos de que o meu quadro viral, ele ia piorar. Olha, os pensamentos. E o corpo começou a reagir desta forma. Estressada. De forma estressada. E aí,
Eu fiz todas aquelas técnicas, não é? Que a Aline falou aqui, mas eu tive uma crise, eu tento me cuidar justamente para quê? Para que essas crises elas não retornem, para que elas não sejam mais comuns. Por quê? Porque toda vez que nós temos um evento estressor, o nosso cérebro ele começa a ficar o que a gente chama de hipertrofiado, fica atrofiado. Ele fica mais suscetível a ter essas reações novamente. Não é? Ele fica estranho. Então, a ansiedade, essa crise de ansiedade que a gente tem no nosso, aquelas reações fisiológicas que a gente fala, nossa, eu estou tendo ansiedade. Na verdade, é uma resposta a um estímulo estressor. É por isso que quando a Aline falou assim, você pode trocar o termo ansiedade por medo. E o seu corpo, ele reage ao medo através do quê? Do estresse. É uma resposta ao estresse. Então, mas nós precisamos do estresse. O estresse ele não é ruim. Você imagina, por exemplo, um hospital, uma emergência no hospital. Você imagina que chegou alguém lá que sofreu um acidente. Como que a equipe médica tem que estar? Não, calma minha gente, vamos tomar um chazinho de camomila aqui, tá tudo bem. Não, se você for numa emergência médica, tá todo mundo estressado. Porque precisa. Naquele momento, os médicos, os enfermeiros, todo mundo precisa estar com esses nervos à flor da pele, com aquela coisa e vamos aqui, vamos agir, a gente precisa agir. Você provavelmente já viveu situações de estresse assim, sim ou não? Todos nós vivenciamos. Uma outra coisa, os eventos estressores. O que é um evento estressor? São eventos que a gente não controla e que acontecem na nossa vida. Por exemplo, perder um ente querido. Você perdeu o pai ou perdeu a mãe. A morte de alguém querido é um evento estressor. Tem pessoas que passam anos tentando resolver essa questão. Um trauma, quando a gente fala assim, nossa, é uma pessoa traumatizada. O que é um trauma? O trauma é a resposta do organismo a um evento estressor. Uma criança, que sofreu um abuso, é um evento estressor. Você, de repente, sofreu um assalto, é um evento estressor. Existem vários no nosso dia a dia. Então, são eventos que a gente não controla, mas que simplesmente acontecem. Uma doença inesperada. Tudo isso causa no nosso organismo, um choque. E aí, a patologia, a diferença entre o patológico e o natural está na forma com que nós lidamos com este estresse. A forma com que nós administramos este estresse. Você sabe, isso é um dado científico, que algumas pessoas, elas são mais sensíveis ao estresse. E algumas outras são mais resilientes ao estresse. Eu conheço pessoas que já sofreram muito na vida, mas elas não ficaram doentes. Olha que interessante. Pessoas que sofreram, que ainda hoje vivem situações difíceis, mas elas permanecem firmes. Enquanto existem outras pessoas que pequeno evento estressou, essa pessoa já sucumbe a ele. Mas por que, Daniel? Mas a gente não tem uma resposta assim clara o porquê.
Até hoje, a própria ciência ainda não identificou o porquê que algumas são mais resilientes do que outras, porque algumas pessoas suportam mais sofrimento do que outras, não é? Crianças também, algumas crianças são mais sensíveis, outras não. Alguns estudos sugerem que pessoas que têm transtorno de ansiedade são pessoas que são mais sensíveis emocionalmente. São pessoas que elas têm uma sensibilidade às emoções do que outras pessoas, tá? Então a gente ainda não sabe necessariamente o que leva uma pessoa a um quadro de adoecimento diante de um evento estressor. Mas eu não quero falar necessariamente sobre este evento estressor. Eu quero falar aqui sobre esse estresse que ele vai ficando comum no nosso dia a dia. Este estresse que ele vai se tornando como que acumulativo. Olha, existe um dado muito interessante que diz que 60% de todas as doenças que nós temos, seja do corpo ou da mente, estão diretamente relacionados ao estresse. Não é? Por exemplo, doenças gastrointestinais. Sabe aquela azia que você tem? Pode ser estresse. Pressão alta. Amanhã o Dr. Roque vai falar aqui para nós sobre as questões cardíacas, né? Quanto o estresse ele afeta, por exemplo, a questão cardíaca. Pressão alta. Os antigos, né, os nossos pais, eles falavam assim, a pessoa está doente. Está doente do quê? Doente de nervo. Né? Está doente de nervo. E ele tinha um fundamento. É porque essa vida estressada, o estilo de vida estressada e estressante, com certeza vai te levar a alguma enfermidade. Isso é um fato. Tem pessoas que têm alergias, não é? Pessoas fazem um monte de exames e quando vai lá o médico vai falar assim, olha, o seu problema é onde? É aqui. Já encaminha a pessoa para onde? Psiquiatra. E é verdade, por quê? Porque o nível de tensão, o nível de estresse é tamanho que o corpo, ele começa a manifestar os sintomas físicos. Entende? E aí, a gente está falando que então, não desse estresse que é necessário para a gente sobreviver no dia a dia, o estresse para você sair para trabalhar, para você fazer as suas coisas, mas do estresse crônico, daquele estresse que ele é adoecedor. E é esse estresse que alimenta a própria ansiedade. É essa vida estressante que alimenta os seus pensamentos negativos. Essa vida estressante, esse ambiente estressante, vai fazendo com que os seus pensamentos eles fiquem viciados. Olha que interessante. Os nossos pensamentos, eles já são por natureza pendentes ao negativo. E isso também é um mecanismo de defesa natural. Olha que o cérebro humano, a natureza humana é tão maravilhosa que nós começamos a prever os perigos. Só que isso num nível razoável é bom para nós. Mas quando isso fica exagerado, é aí que a porca torce o rabo. Quando esses pensamentos, eles ficam intensos, quando estes pensamentos, eles ficam tão maçantes, ele leva o corpo ao que a gente chama de exaustão.
Vocês já ouviram falar na síndrome de burnout? Sim? O que é a síndrome de burnout? A gente chama a síndrome, né, da cabeça do palito de fósforo queimado. Você já deve imaginar, né, como que é. Essa síndrome, ela é descrita hoje como a síndrome do mundo corporativo, do mundo de trabalho. As pessoas que elas são tão requisitadas, elas vivem num ambiente tão estressante de trabalho, de entregar resultados. As pessoas, por exemplo, que trabalham em banco, trabalham em escritórios, as pessoas que precisam cumprir metas, né? As pessoas são muito forçadas a ter esse desempenho. Elas vivem um nível de tensão e de estresse tão grande que o organismo ele entra o quê? Entra em colapso. Esses dias eu vi um testemunho, né, de uma apresentadora aí de um canal de TV famoso. Ela apresentava lá, não sei se vocês já viram, ela apresentava ela era a mulher do tempo na televisão. E aquela questão era tão estressante, ela se sentia tão cobrada no ambiente de trabalho, que ela começou a falar ali da previsão do tempo e de repente começou a sumir a memória dela. Ela não lembrava o que ela tinha que falar. E ela deu um apagão ao vivo, né, que os apresentadores tiveram que começar a ajudá-la a ver ali onde estavam os estados no mapa. O nível de tensão era tão intenso que a pessoa começou a ter falha na memória. Um dos aspectos da vida estressante é justamente isso. Você acorda num nível de estresse tão grande que você fala: onde colocaram meu óculos? Cadê meu óculos? Quem pegou meu óculos? E o óculos está assim, ó, na sua cara. Não é? Quem aqui já viveu isso? Tão corrido, cadê o óculos? Cadê o óculos? E o óculos está aqui, ó, na cara. Só que isso não é uma vez só. Você começa a ter, com essa vida estressante, você começa a ter problemas muito concretos na sua casa. A sua conjugalidade atrapalha bastante a sua conjugalidade, porque nesse estresse você precisa colocar a sua raiva e a sua frustração em outra pessoa. E aí o cônjuge, ele se torna uma espécie de vaso onde você vai depositar todas as suas insatisfações. Não há casamento que resista a isso. Pior, nos filhos, pais estressados, mãe estressada, que começa a xingar, gritar com a criança, bater na criança, deposita o estresse ali. Não são só as doenças que aparecem em nós, mas tudo, né, as pessoas que convivem com a gente. E eu estou falando então justamente dessa vida estressante, que ela vai permanecendo, vai ficando 1 mês, 2, 3 anos, você vai entrando nessa vida estressante, e aí de repente você fala: eu estou ansioso. Não é que você está ansioso, você está estressado. A sua vida está assim, ó, esgotando, tá chegando no limite, Quando você tem um ataque de pânico, é porque o seu organismo está dizendo assim: chega, já deu, e eu não estou aguentando. Então, antes de falar sobre ansiedade, antes de você falar: eu preciso curar a minha ansiedade, você precisa se questionar do seu estilo de vida. Você precisa questionar o seu ambiente. Preste atenção nessa palavrinha. Como é o seu ambiente? É problema o dia inteiro? É briga o dia inteiro? Quer ver uma coisinha
que estressa bastante, que nos leva a uma vida estressada e estressante, din-din, bereré, bufunfa, não é? Quando a vida econômica da família, ela começa a sair dos trilhos, dívidas, não é? Contas a pagar, boletos. Claro, todo mundo tem boleto para pagar aqui, sim ou não? Todo mundo tem os seus boletos para pagar. E tem que correr atrás para pagar os boletos. O problema é quando esse estilo, ele começa a atrapalhar bastante a nossa vida através desse estresse. O estresse por causa da vida financeira. Não é? O estresse da vida financeira. E o que as pessoas estão fazendo hoje? Olha que interessante. Por causa da ansiedade, as pessoas estão aliviando a sua ansiedade, fazendo o quê? Comprar. Porque comprar é bom, né, gente? Não é bom? Oh, como é bom pegar o cartão de crédito lá, dá aquela sensação, né, de que o dinheiro não está saindo de lugar nenhum. Aí quando chega a fatura, estresse. Porque, meu Deus, eu gastei mais do que eu podia. E isso dá o quê? Dá briga dentro de casa. Você vai ter que tirar de algum lugar para poder cobrir aqui. Entra numa vida estressante por causa da questão financeira. Não é? E aí é o que está. O nosso cérebro, ele é especialista em detectar os perigos. Ele é especialista. Vou pegar esse exemplo do dinheiro. Se você contrair uma dívida, você está com um problema financeiro, o seu cérebro ele vai começar a colocar esse evento como potencial perigo. Olha, isso aqui é um perigo eminente, isso aqui é um pitbull na sua frente. E você está tendo muitas vezes as crises de ansiedade e nem imagina que é por causa desse estresse que você está vivendo em outras áreas da sua vida. Esses dias eu conversava, por exemplo, com uma mãe extremamente ansiosa e preocupada. Por quê? Porque o filho dela foi diagnosticado com autismo e o pai abandonou. Não é? Foi embora. E aí, é claro, um evento desse estressou. O que essa mãe faz? Divórcio, todos esses aspectos que causam esta vida ansiosa. E por causa desse estresse, você pode ter um evento estressor, você pode ter uma crise de ansiedade. Tá? Sem ser ainda um transtorno de ansiedade. Quando se torna um transtorno de ansiedade? Quando esse estresse, ele começa a ser tão permanente que as suas crises também começam a ser intensas, permanentes, e elas começam a trazer um prejuízo significativo na sua vida. Através do estresse, você pode ter o que a gente chama do transtorno de ansiedade generalizada. O seu cérebro começa a antecipar os medos, você começa a ter pensamentos catastróficos, você não sai mais de casa com medo de que aconteça alguma coisa na sua vida. Quantas pessoas poderiam estar vindo neste acampamento, mas nem sequer saíram de casa por causa do medo? E aí a pessoa isolada, ela cai num outro transtorno, que é a depressão. Olha que interessante, uma coisa vai ligando na outra. Então é muito importante, você que está aqui, você que está em casa, você começa a perceber, o que causa o estresse na minha vida?
Pensa aí um pouquinho. Quais são hoje os fatores estressantes na sua vida? Qual é a sua preocupação? Aquilo que te tira o sono. Aquilo não só que te causa preocupação, mas aquilo que insiste e que está deixando você justamente isso, com os nervos à flor da pele. E a pergunta que eu faço é: o que você tem feito para ajustar essa vida estressante, esse estresse? Porque com o estresse, se você continuar nessa vida extremamente estressante, a questão não é se você vai ficar doente, é quando. Nossa, Daniel, você está sendo muito alarmista. Não, não estou, gente. Eu escuto pessoas o dia inteiro. Então, como é o seu ambiente? Como é o seu ambiente hoje? E aí entra num outro aspecto que eu queria falar para vocês, que é como o estresse, ele influencia, não é, nos nossos hábitos. Põe a mão aqui assim na testa. Não vou orar por você agora não, tá? Só depois. É só para você saber que atrás da sua testa aqui, ó, existe um cérebro, uma parte do cérebro que se chama córtex pré-frontal. Bem aqui onde você está colocando a mão. Sabe a sua testa aqui? Atrás desse ossinho aqui, ó. Pode baixar a mão. Ele chama córtex pré-frontal. Essa partezinha aqui, ela é muito importante porque ela regula o nosso emocional. É o que a gente chama da nossa racionalidade. É o que nos torna humanos. Olha que interessante. Quando você está fazendo dieta, e aí você abre a geladeira, aí tem aquela bomba de chocolate, sabe, na geladeira? Tem aquele pudim. E o médico falou, você não pode comer açúcar, você vai ficar diabético. Só que você está quase irresistível. Ai, eu quero comer tanto isso aqui, você fica com água na boca. O seu corpo, ele se prepara para comer aquilo. E aí essa parte racional fala assim, olha, não pode. E aí você fecha a geladeira e fala, venci. Dá uma sensação boa, né? Venci, não comi. Foi essa partezinha sua aqui que controlou esse seu impulso. Olha que interessante, né? Controlou o seu emocional. Você brigou com o seu esposo. Ele falou lá umas coisas para você e você vai falar assim, agora que eu vou pegar ele. Você prepara aquela palavra, vem aqui na ponta da língua, aí quando você vai falar, aí você põe, aí por isso que fala, né? Põe a mão na consciência. Põe a mão aqui na consciência e fala, mas se eu falar vai dar briga, vai ser feio, porque o impulso veio. Aí você fala, não, eu preciso me controlar. Vocês já sabem, tá? Fica como uma coisa simbólica. Toda vez que você tiver no impulso, você vai fazer isso aqui, ó. Colocar a mão aqui e você vai falar, mão na consciência, eu preciso me controlar, aqui ó, que é essa partezinha que controla. Então, esse córtex pré-frontal, ele é a nossa racionalidade, é o nosso freio, é a nossa capacidade reflexiva, olha que interessante. E você quer saber, essa parte aqui ó, do nosso cérebro, ela só é completamente estruturada aos 21 anos de idade. Olha que interessante.
Aos 21 anos de idade é que essa parte aqui ela está totalmente formada. Então, por exemplo, um adolescente, ele vai ter aquelas coisas impulsivas, porque ele não tem isso aqui funcionando totalmente. Uma criança, a criança tem essa parte aqui totalmente imatura. É por isso que ela dá a birra. Aí você fala, menino, fica quieto, mas a criança não tem isso aqui formada. É por isso que ela reage de ponto de vista emocional. Aos 21 anos de idade, olha só, que isso aqui vai estar completamente, fechado, funcionando sim. Tem pessoas de 40 que eu acho que até hoje o negócio não, não fechou ainda, mas tudo bem. Interessante. Então, essa parte nossa aqui, ela funciona justamente essa, é a nossa parte racional. Mas olha o que eu vou dizer para você agora. Quando nós estamos em situações de extremo estresse, o estresse ele faz o quê? Os hormônios do estresse, eles desligam essa parte aqui. E quem toma conta de nós é a parte do meio do cérebro, que nós chamamos de sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções. Principalmente uma bolinha bem pequenininha que fica assim, que chama amígdala. É ela que dispara é como se fosse um sininho dentro do nosso cérebro, dizendo assim, atenção, emergência, medo. Então, quando você está estressado, você não pensa direito. Quando você está estressado, você toma atitudes impulsivas. Você é tomado por emoções. Por isso você nunca pode tomar uma decisão séria na sua vida se você estiver sob tensão, se você estiver sob estresse. Por quê? Porque você vai bater com os burros na água. Não é? Casais que estão brigados, discutindo, já estão numa vida estressante. Aí o homem vai lá, ele encontra uma outra pessoa, ele se sente apaixonado. Ele foi pego pelas suas emoções, irracional. Então nunca tome uma atitude na sua vida se você estiver estressado, porque você vai tomar essa atitude de forma irracional. Agora faça aí uma pequena revisão da sua vida. Se você está com a vida estressada, e quais são as atitudes que você tem tomado? Pessoas que estão estressadas, elas procuram um mecanismo para fugir do estresse. E aí vem um outro aspecto, que são os nossos hábitos e os nossos vícios. Olha que interessante. Quando essa parte aqui é desligada, quando você está numa situação de estresse, o seu cérebro ele vai dizer assim, é claro, ele não vai dizer, ele vai recomendar, ele vai falar assim, eu preciso tirar o Daniel dessa situação. Eu preciso tirar o Daniel desse estresse. E ele vai te recomendar alguma coisa que seja prazerosa, que alivie o seu estresse. E existe uma parte do nosso cérebro que está justamente ligado com as nossas emoções, que é onde os nossos hábitos se concentram. Olha que interessante, os nossos hábitos. Os hábitos, os bons e os vícios, que são os hábitos ruins, eles moram na mesma casinha. Tá?
Os hábitos bons e também os vícios habitam o mesmo lugar no nosso cérebro. Só que o cérebro ele trabalha com um mecanismo de economia de energia. Olha que interessante. Ele vai precisar, ele vai gostar de coisas que tenham uma recompensa imediata e que você não precisa fazer tanto esforço. Olha que interessante. Então, quando você está estressado, o seu cérebro vai recomendar para você coisas que são imediatas e que não vão exigir tanto esforço para te tirar daquilo ali. Porque, na verdade, o seu organismo, diante do estresse, ele já está gastando uma energia muito grande para resolver aquilo. E aí é interessante que ele vai recomendar o quê? Os vícios. Por que os vícios? O vício você consegue prazer imediato de uma forma rápida. O cérebro ele não vai estar interessado se isso é mal, se isso vai acabar com a sua vida, se você vai... Não está interessado. Ele está interessado em te tirar daquela situação estressante. Vou te dar um exemplo. Muitos dos nossos pais, né, o nosso pai mesmo, né, eram viciados, eram alcoólatras, não é? Eu atendo muitas pessoas que o pai era alcoólatra. E a pessoa muitas vezes relata justamente isso, às vezes numa vida socialmente, né, uma família pobre, o pai preocupado com o aluguel, com as contas para pagar, com o trabalho, com o estresse no trabalho. O que os nossos pais faziam? Vindo do trabalho, passava onde? No bar, bebiam e depois iam para casa. Ou então, quando estava estressado em casa, ia para o bar, beber. E por que a bebida? Porque a bebida aliviava o estresse. Só que o cérebro, isso aqui alivia o estresse dele. Então, mais uma vez estressado, mais bebida. Quando você está estressado, você tem esse comportamento impulsivo, aí você fala, eu vou comer, não é? Aí come, e come, por quê? Porque alivia o estresse. Outro, vai comprar, porque comprar é o quê? Uma coisa rápida, traz um prazer imediato, então você vai comprar. Que mais? Os homens de hoje, eu atendido muitos homens com esse problema. Chega estressado, ou já tem uma vida estressada, tem o celular nas mãos, eu vou ver pornografia. Por quê? Porque é um prazer imediato, instantâneo, e que vai apagar os meus problemas, né? Ele vai ficar ali, naquele processo. Então entende a importância de você primeiro administrar o estresse para solucionar outros problemas que são até mais graves. As pessoas, principalmente hoje, elas estão naquele, né, chama jogo do tigrinho. As pessoas estão se endividando através de joguinhos na internet. Por quê? Porque é prazeroso. Você passa horas na internet, nas redes sociais. Por quê? São pílulas de dopamina. Você tem prazeres instantâneos. E ficar na internet te tira do conflito, tira você de ter que resolver os problemas estressantes da sua casa. E as pessoas vão ficando viciadas. Entende que o problema está na base. É a vida estressante, é a vida saturada que tem levado você a, inclusive, pecar. Então a gente precisa ir na raiz. Respirou? Respira. É muita informação.
O que fazer então, Daniel? Você já falou, já entendi tudo, que essa vida estressante, ela vai me levar cada vez mais para situações ansiosas, vai me deixar doente, vai me deixar predispostas aos vícios, porque eu preciso aliviar. Então, o que eu devo fazer? Você deve, então, administrar e modular o estresse, o ambiente estressante. Viktor Frankl, um psiquiatra vieniense, fundador da logoterapia, ele ficou preso no campo de concentração. No campo de concentração, ele estava ali e ele tem uma palavra que eu acho bem interessante, que ele diz assim: olha, se eu não consigo mudar as circunstâncias ao meu redor, eu preciso mudar. Daniel, eu não consigo mudar o meu casamento. Mude você, pessoa. Daniel, eu não consigo controlar o meu trabalho. Mude você. Tenha mecanismos para mudar o seu ambiente, para se blindar deste ambiente estressor, não é? Então, você precisa mudar esse seu ambiente. Quando eu falo mudar, não é que você agora vai ter uma vida, né, ali deitado, sentado na rede, né, bem calminho, tranquilo, não é isso. Mas você precisa ter mecanismos interessantes para você se blindar desse estresse. E como se faz isso, Daniel? Criando hábitos saudáveis. Criando hábitos saudáveis. Tá? Um exemplo que eu dei agora. Se você fica, coloca lá um aplicativo no seu celular. Quantas horas você passa nas suas redes sociais? Você vai ter que diminuir isso. Porque existe um mecanismo nas redes sociais que ele é perverso. E qual que é? É a comparação. Você segue aquele influencer, você segue aquela pessoa maravilhosa lá do Instagram, e você não sabe que aquela pessoa só está postando a melhor parte dela. Você não está vendo a vida dela. Aí você olha aquela pessoa e fala: olha, ela só viaja, olha os lugares que ela vai, e eu aqui, ó. Olha a minha vida é um inferno. Minha vida é uma droga. Olha que essa pessoa, olha o carro dela. E aí, esse mecanismo de comparação influencia a sua saúde mental. Você não percebe, mas influencia. Porque você olha a vida perfeita daquela pessoa e a sua está desse jeito. Meu Deus, por que eu sou assim? Olha, nada dá certo. Aí vem aqueles pensamentos catastróficos e negativos. E você nem imagina que esse mecanismo de comparação está atrapalhando, está sendo um fator estressante na sua vida. Então diminua as redes sociais. Outra coisa, por favor, independente da sua idade, levanta e vai fazer alguma atividade física, por amor de Deus. O nosso corpo não foi feito para ficar no sofá, aqui, ó. Você que está me assistindo aí na televisão, não foi feito, independente da idade que você tem. A atividade física, ela tem esse poder de aliviar o estresse na sua vida. Só que você precisa ter o hábito. Começa fazendo uma caminhada de 10 minutos. Eu não sei se minha mãe está assistindo agora. Minha mãe é extremamente estressante. Ela nossa senhora, estressou. Mas é interessante, minha mãe tem 2 cachorrinhos. Né? Animal de estimação faz bem, tá bom, gente? É bom, quando ele não te estressa. Então, a minha mãe tem 2 cachorrinhos. Aí o que ela faz? Ela sai de manhã para passear com 15 minutos. Ela já tem mais de 70 anos. Então ela anda com um cachorrinho 15 minutos. Chega em casa, pega outro cachorrinho, anda mais 15 minutos. 30 minutos de caminhada na parte da manhã. Na parte da tarde, a mesma coisa. Ela pega o outro cachorrinho, pega o outro e tem mais 30 minutos. Olha, 1 hora de caminhada por dia. Você precisa ter 2 cachorrinhos para caminhar? Não.
você precisa encontrar alguma forma de você fazer atividade física. Depois da meia-idade, a coisa, é descida, minha gente. E se você não se cuida, não adianta. E aí, com todo respeito, você começa a ficar doente e você começa a pedir orações para que Deus venha fazer um milagre na sua vida, mas sem esforço. Me ajuda, né? Sem levantar, sem fazer alguma coisa em seu favor. Talvez você esteja tão estressado, a sua vida seja estressada, porque você não faz alguma coisa para você. Você nem se permite cuidar de você mesmo, de você mesma. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela reclamava comigo justamente, eu passei minha vida inteira cuidando dos outros, eu estou assim tão cansado. Eu falei, e agora? Você vai fazer o que por você? Né? O que você vai fazer por você? Tem gente que está estressada carregando o peso dos outros, olha só. Minha gente, o problema do outro é do outro. Eu sei, você deve se compadecer, se for o seu filho, se for um parente muito próximo. Você vai falar assim, olha, estou aqui, quero ficar junto com você. Mas tem momentos que você vai ter que separar e falar assim, eu vou cuidar de mim. E isso não é egoísmo. Para com essa falsa humildade, né? E vai cuidar de você. Porque se você também não cuidar de você, você não vai nem conseguir cuidar dos outros. Tem mães e pais que não estão se cuidando. Eu falo assim, mas como? Como você vai querer curtir seus netos? Como você vai querer curtir seus filhos se você ficar doente? Então, você precisa criar hábitos saudáveis. Lembra que eu falei que os hábitos ruins e os bons, eles habitam o mesmo lugar no nosso cérebro. Só que você vai ter que indicar para o seu cérebro que aquilo que você faz é bom. Você quer um exemplo? Se você começar a fazer atividade física, se você começar a fazer uma musculação, uma caminhada, uma corrida, você vai mostrar para o seu corpo que aquilo é bom. Ele vai se acostumar com aquilo que é bom. E aí, quando você estiver vivendo uma situação estressante, ao invés de você ir para a geladeira comer, ao invés de você pegar o cartão de crédito e fazer uma compra desnecessária, ao invés de você ver pornografia, o seu cérebro vai dizer o que para você? Vai correr. Vai fazer uma atividade física. Ele mesmo vai te recomendar isso. Ou seja, um hábito bom. Outro hábito bom que você pode ter, leitura, estudar, conhecer coisas novas. Você precisa criar hábitos que te tirem desse lugar. Eu ia falar aqui, mas a Aline já disse na pregação dela, encontrar um propósito para a sua vida. Encontrar um sentido de vida. É importante que você tenha um sentido de vida. Talvez você esteja doente porque você chegou no momento da sua vida e você esteja se perguntando, mas e agora? Para que viver? O que vale a pena na minha vida? Você tem um propósito? Você tem um objetivo? Se você não tiver um objetivo, é improvável que você tenha motivação na sua vida. E isso quem diz é justamente as neurociências. Então, ou seja, se você não tem um objetivo, você não vai ter essa motivação. Lembra que eu falei atividade física? Daniel, para que eu vou correr? Para que... Então, você vai se cuidar em vista desse objetivo. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, ainda são pequenininhas, e desde quando elas nasceram, eu quero curtir minhas filhas. Então eu me cuido. Eu quero me cuidar. É claro, isso vai fazer com que eu, não morra ou aconteça qualquer coisa comigo, não. Mas a minha parte eu estou fazendo. Eu me cuido para cuidar das minhas filhas. Esse é um objetivo que eu tenho.
Eu tenho a minha vocação, que é um objetivo. E você? Qual o sentido para a sua vida? Ou você está só vivendo, né? Você está naquela música lá, deixa a vida me levar, né? Não, você precisa de propósito, tá? E, obviamente, a gente não pode deixar de falar que o desenvolvimento de uma espiritualidade encarnada nos ajuda também a lidar com essa vida estressante. Lidar com a espiritualidade. Um dos sinais mais tristes da depressão e da ansiedade é a falta de esperança. A pessoa, ela perde a esperança. Ela acha que ela não tem mais esse propósito de viver. Ela acha que tudo não faz mais sentido e tal. Quando já não tem mais esperança, a fé, ela pode aparecer. Porque o Papa Bento XVI vai dizer, a nossa esperança, ela não é uma coisa. A nossa esperança, ela tem um nome e ela tem um rosto e se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança, ela está em Deus. Então, quando já nada mais faz sentido na nossa vida, Deus, ele vem em nosso socorro. Mas até isso precisa ser desenvolvido. Até isso, a confiança em Deus, ela precisa também ser desenvolvida. Através do quê? Através de uma vida de oração. Através da busca dos sacramentos. Através da atividade pastoral. Não é? Às vezes você fala assim, minha vida está uma droga, Daniel, eu não consigo sair. Vai numa pastoral. Se engaja na pastoral na sua paróquia, vai entregar uma cesta básica para você ver. E você vai perceber que existem pessoas que também estão em sofrimento. E você também pode desenvolver, por isso que eu falo, é uma espiritualidade encarnada. Para a gente encerrar aqui, olha, você não vai dormir e no outro dia você vai acordar assim, parece que tudo foi embora, assim, né? Seria tão bom, né? Não. Você vai ter que pedalar. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que fazer o seu esforço, levantar-se. E você vai... Começa pequeno. Mas você vai ter que desenvolver os seus hábitos, você vai ter que desenvolver uma espiritualidade, você vai ter que desenvolver a confiança, você vai ter que se levantar. Daniel, eu não tenho forças, tudo bem. Tem uma pessoa que você conhece, alguém que você pode se apegar e falar assim, me ajuda. Tem alguém na sua casa, um amigo, qualquer coisa, que fala assim, olha, eu queria tanto fazer uma atividade física, mas não estou conseguindo, você pode me ajudar, me ajuda, vamos junto. Vamos. Levanta os dois, o esposo, esposa, um amigo, alguém, qualquer coisa que te tire desse marasmo, qualquer coisa que tire você do sedentarismo, qualquer coisa que tire você do torpor, é preciso dar aquele primeiro passo. Essa vida estressante, esses problemas, eles não vão desaparecer do dia para a noite. Daniel, eu não consigo mudar as minhas circunstâncias. Mudo eu. Mudo eu. Vamos ficando de pé. E vamos pedir também essa força para Deus. Não é essa força que vem e que vai apagar todos os nossos problemas. Não. É a força para darmos o primeiro passo. É a força necessária para que nós possamos mudar de vez a forma como nós vínhamos vivendo até agora. Repito, você vai sair daqui, os problemas na sua casa vão continuar os mesmos, mas você está sendo instruído, pela graça de Deus você está sendo instruído. Pela graça de Deus, você está tendo entendimento de que a sua parte
Deus não vai abrir mão de que você faz. Então, de verdade, peça a Deus agora, a oração é justamente essa: Senhor, eu te peço agora a graça de dar o primeiro passo. A graça de dar o primeiro passo, de mudar a realidade em que eu me encontro. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero e eu preciso.